Queridos irmãos, quantos vieram ouvir a palavra? Eu peço que vocês orem para que Deus nos dê graça, nos dê saúde, para que nós consigamos trazer a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Provérbios capítulo 4, verso 23, um versículo apenas nós lemos que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa é a parte 2 da mensagem que Deus nos deu na semana passada, e nós fizemos uma breve introdução, falando, meus irmãos, sobre o cenário atual, os desafios, e a gente deu assim uma visão bem ampla de como é que está o mundo, as questões emocionais. Falamos sobre o coração como centro da vida, falamos sobre as feridas emocionais, as máscaras religiosas, falamos, meus irmãos, sobre o ativismo e o perigo da superficialidade, e eu disse que nós continuaríamos porque ainda faltavam muitos pontos dessa mensagem. Pelo menos 3 eu quero ministrar nessa noite, mas os irmãos que não tiveram oportunidade, revisite a página da nossa igreja, porque essa mensagem foi um artigo que nós escrevemos, meus irmãos, para um periódico, e a gente teve um cuidado de trazer alguma coisa, algum conteúdo para a Igreja do Senhor, falando sobre o desafio de cuidar do próprio coração. Pois é isso que Provérbios vai nos falar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, conserva o teu coração. Pastor, isso é uma necessidade? Sim, guarde o seu coração, preserve o seu coração, conserve o seu coração, tenha cuidado com o seu coração. E eu falei, meus irmãos, na semana passada, uma frase do Dr. Larry Crabb, que ele fala que a verdadeira transformação, ela acontece em relacionamentos marcados pela graça e pela verdade. É uma das formas de você guardar o seu coração, é através dos relacionamentos. E nós precisamos buscar isso dentro da igreja, dentro da nossa casa, da nossa família, dentro do ambiente que nós convivemos. Nós temos que ter muito cuidado em não nos isolarmos em nós mesmos e deixar de buscar essa transformação. A verdadeira transformação acontece em relacionamentos marcados pela graça e pela verdade. Muitas pessoas acabam se isolando e não buscam os relacionamentos marcados por esses quesitos, graça e verdade. E ao se isolarem, as pessoas se isolam com um certo temor, o temor de serem feridas, o temor das vulnerabilidades que existe no quesito dos relacionamentos. Você já viu alguém, por exemplo, que não foi muito bem num relacionamento conjugal, e eu não me refiro só dentro da igreja, mas até fora, alguém que fracassa no casamento e de repente essa pessoa sempre vai dizer o seguinte: casamento não presta, casamento é uma prisão, casamento é horrível. Essa pessoa foi marcada por esse quesito, por essa vulnerabilidade, e ela acaba sempre transparecendo ou passando para os outros que a experiência dela vai ser a experiência das outras pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso em mente, que o nosso coração, para que nós cuidemos do nosso coração tem que ser um coração relacional. Repita comigo: coração relacional. Diga aí para o seu irmão: você e eu precisamos ter um coração relacional. Irmão, você tem que gostar
e estar em comunhão. Você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Mas deixa eu dizer logo uma coisa para os irmãos. Se você é daquelas pessoas que procura que todo mundo acerte 100%, você vai viver desconfortável a vida toda. Porque todo mundo erra todo dia e toda hora. E tem hora que você tem que dar uma colher de chá. Diga aí para o seu irmão, tem hora. Diga forte, tem hora. Você tem que dar uma colher de chá. Irmão, você não pode ser cri-cri com tudo, não. Eu só não vou mandar vocês repetir, porque eu não sou muito dessas coisas, não, tá? Mas se você for cri-cri com tudo, vão ser cri-cri com você também. Então, o nosso coração, ele precisa ser um coração relacional. Eu estou falando de desafio, de cuidar do coração. Meus irmãos obreiros, eu me viro para vocês com todo respeito e digo, diante da promessa que Deus tem na vida de cada um de vocês, aconteça o que acontecer, não deixem de ter um coração relacional. A jornada precisa disso, irmão. De gente que se relacione, de gente que não se cansa. Trabalhar com gente, irmãos, não é uma química muito fácil. E eu tenho autoridade para dizer isso nessa noite. Mas eu quero dizer para os irmãos que trabalhar com gente, com pessoas, é um trabalho, irmãos, de muito tempo. Que leva muito tempo. É um trabalho de uma vida inteira. É um trabalho, meus irmãos, que é como você plantar uma árvore. Você joga a semente e você vai ter que aguar, vai ter que cuidar todos os dias. E de repente passa um ano, a árvorezinha ainda está pequena. E passa muito tempo, aquela árvore ainda está pelo meio, ainda nem começou a dar fruto. Porque existe o tempo de crescer. Então, o coração de quem é desafiado a cuidar, ele precisa ser um coração relacional. Um coração que se abre de forma saudável para os relacionamentos, inclusive relacionamentos que confrontam a gente com correção, com ensinamentos, mas com encorajamento e cuidado mútuo. O verdadeiro amigo, irmão, não é aquele que fica, oh, meu bichinho de pelúcia, como eu te amo, não. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta com respeito. Não é aquele que confronta de todo jeito, mas que te confronta na hora dos seus erros, mas com respeito. Olha, irmão, eu sou seu irmão em Cristo, sou seu amigo, mas esse comportamento não é do Senhor, não é de Deus. Deus tem mais para a sua vida, Deus quer lhe erguer, quer lhe levantar. Irmão, nós estamos falando sobre santidade. Eu disse aos irmãos que as doutrinas não iam ser aquelas doutrinas para vocês dar muito glória a Deus, não. Mas é confronto de Deus para a nossa vida. E Deus está exigindo de nós coração relacional. Olha o que diz Provérbios 27 e 17. Provérbios 27 e 17. E a gente vai ler junto, tá bom? Vamos lá. Procura a tradução que troca a palavra se aguça por afiar, pelo verbo afiar. Pronto. Vamos lá, ler juntos. 1, 2, 3. O que afia o ferro? O ferro. Aí a Bíblia está dizendo o que, meus irmãos? Que assim o homem afia o seu amigo. Tem uma tradução que diz assim: o homem afia o seu companheiro. Então a vida é assim, irmão. É o marido que vai afiando a esposa como o ferro se afia o ferro. É a esposa que vai
afiando o marido. E quando eu falo afiar, eu não estou falando, irmão, de dar uma pontada dolorosa, não. Mas é no sentido de aconselhar, de trabalhar. Se bem que tem uns maridos que merecem umas pontadas meio dolorosas, né? E vice-versa. Mas mesmo merecendo, a Bíblia nos orienta a ter um coração relacional. A vida sem relacionamento, ela torna o nosso coração um coração fértil para a solidão. E essa solidão não é só a ausência de pessoas físicas ao nosso lado, não. Mas é aquele tipo de solidão que às vezes você está rodeado de gente, mas se sente sozinho ou sozinha. Em algum momento você já se sentiu assim? Rodeado de pessoas, mas parece que você não tem aquele sentimento de pertencimento. Muitas das vezes até no meio da família, no meio do trabalho, no meio da comunidade, no meio da igreja. E meus irmãos, uma vida que falta relacionamentos é uma vida fértil para a solidão. Mas não só a solidão, é uma vida fértil para o orgulho. Se eu andar só, a probabilidade de eu ser mais orgulhoso é muito grande. Por quê? Porque quando você caminha com outras pessoas, por exemplo, no ministério pastoral, vou dar um exemplo. Quando você vai caminhando com outros companheiros do mesmo ministério, você vai percebendo que as lutas são parecidas, são iguais, só muda de endereço. Aí você começa a perceber suas fragilidades e as fragilidades dos outros, e que não há nenhum super-homem, nenhum super-pastor entre os pares, entre os iguais. Da mesma forma são os irmãos obreiros, as senhoras, os jovens, adolescentes, as famílias. Quando você vai caminhando junto, a tendência é que você enxergue nos seus pares as mesmas vulnerabilidades e fragilidades. Mas quando você vai caminhando só, quando você começa a se isolar, a tendência é que você vai trazer orgulho ao seu coração. É aquele sentimento que vem, irmão, e diz assim: se não for eu, aquilo ali não caminha. Se não for eu no meu trabalho, no dia que eu falto emprego, o negócio não anda. Eu sou a coluna da minha casa e da minha família. E eu não falo de autoridade espiritual, estou falando de orgulho mesmo. E o orgulho, meus irmãos, ele é uma das consequências de um coração que tem dificuldades de se relacionar. Uma outra questão é que o coração que não é relacional, ele está propenso a quedas morais. Ele não presta conta. Ele acha que prestar conta é coisa do homem, mas não é bíblico. A Bíblia diz que a gente precisa comunicar algumas questões aos santos. Ele não presta conta. Ele não consegue chegar perto de alguém que de repente tem uma cobertura sobre ele, ou pelo menos uma maturidade acima dele ou dela, e prestar conta da sua vida. É um coração não relacional. E não prestar conta, irmãos, nós estamos tendenciosos a quedas morais em nossas vidas. E quedas morais, irmãos, são as mais terríveis, e hoje isso está muito comum no nosso meio. É alguém, irmãos, que vive o evangelho só de fachada, que tem a coragem de subir no altar com a vida toda rachada. É alguém que cria uma máscara religiosa, uma máscara de desempenho. É alguém que cria um personagem diante dos outros. Mas a realidade é que ele não é aquilo. Ele precisa inventar alguma coisa. Mas a palavra de Deus está nos orientando nesta noite, meus irmãos, a ter um coração relacional. E ter um coração relacional significa cultivar amizades espirituais, permitir a prestação de contas, reconhecer
que é uma necessidade caminhar com os irmãos e ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Você tem cargas, os outros têm, e se você caminhar sozinho vai ser pesado para você. Mas quando você vai caminhando, mesmo sentindo a sua carrinha pesada, aí você caminha do lado de alguém, alguém te ajuda hoje, amanhã você ajuda alguém, e aí o seu coração relacional, ele se torna um instrumento, um ambiente onde Deus ele pode operar um milagre poderoso sobre a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Esse é o desafio de cuidar do próprio coração, ter um coração relacional, ter um coração que se relacione. Se preocupe, irmão, se preocupe, meu irmão e minha irmã, isso é doutrina. Quando o seu coração começar a querer se isolar, se preocupe, porque sozinho você não vai chegar muito longe, mas juntos aqui, mesmo fraquinho, tem alguém que vai erguer a mão sobre você e Deus vai usar como instrumento. Mesmo passando uma dificuldade, alguém que vai chegar para você e vai dizer: eu estou orando pela sua vida. Eu lembro, meus irmãos, um dia passando uma luta assim grande, mas uma luta minha, uma luta pessoal, aleluia. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente como líder, como pastor, as pessoas acham que a gente sempre tem um acesso direto no trono. Parece que quando a gente quer alguma coisa, Deus abre a porta aí, a gente sobe lá no terceiro céu e Deus fala com a gente. E não é desse jeito, irmão. E teve um dia que eu estava: meu Deus, fala comigo, usa alguém, Senhor, o Senhor é poderoso. Aí eu me lembro, irmãos, quando uma senhorinha chegou e disse: pastor, o Senhor te dê graça, eu estou orando pela sua vida, para que Deus continue lhe dando graça. Aquelas palavras vieram, irmãos, de um coração que gosta de caminhar junto na jornada, de alguém que se permite cultivar essa comunhão espiritual, mas veio com uma unção tão grande. Para alguém seria algo simples, mas para minha necessidade naquele momento, era tudo que eu estava precisando ouvir para a glória de Deus. Eu creio que Deus vai levantar estes homens e mulheres para falar com você, para falar contigo, para te erguer, para você voltar para a jornada, para caminhar. E Deus está dizendo através do Espírito Santo: saia desse isolamento, saia dessa caverna, Elias. Você ainda vai caminhar mais 40 dias e 40 noites, e vai chegar até Horebe, o monte de Deus, e lá eu vou manifestar minha presença. Quem quer continuar cuidando do seu coração, diga glória a Deus. Coração relacional. Quinto lugar, restaure no seu coração práticas espirituais e disciplina interior. Sabe por que às vezes a gente está se atribulando muito, irmão, por pouca coisa? É porque a gente às vezes deixa de lado as práticas espirituais e a disciplina interior. A gente começa a achar que cuidar do coração não é algo muito relevante, não é algo muito pontual. A gente vai deixando de lado. Não, daqui a pouco eu oro. Não, daqui a pouco eu leio a Bíblia. Ou só ler a Bíblia quando é para estudar, para poder trazer uma palavra. E a Bíblia não é só para isso, irmão. A Bíblia é o alimento diário das nossas vidas. A Bíblia é o alimento diário das nossas vidas. Então, cuidar do coração, ou o desafio de cuidar do coração, eu precisarei olhar para essas disciplinas espirituais para que o meu coração seja fortalecido. E eu já falei algumas delas aqui. Silêncio e solitude. Irmão, às vezes a oração que Deus quer de nós não é só aquela oração que eu engrosso a voz e falo bonito, altíssimo e sublime Pai. Não, irmão. Às vezes Deus quer que você chegue até Ele com sinceridade, muitas das vezes com silêncio, com solitude, aonde você vai criar um espaço
espaço no meio da sua oração para ouvir Deus falar. Você sabia que Deus não fala onde tem inquietação? Deus só fala aonde a gente se aquieta. Salmo 46, versículo de número 10. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Salmo 46 e verso 10. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se aquieta, irmão. Se aquiete. Deixe de distrações e fique quieto. Esse quieto, eu quero trazer ele num tom de solitude, de silêncio. No seu momento de oração, você pode abrir a boca e falar tudo o que você quer falar, mas pare um momento. Dialogar é isso, irmão. Já pensou se eu chegar e disser assim: irmão Alexandre, vamos conversar? Aí eu falo uma hora, não deixo nem ele falar. Quando termina, o irmão Alexandre vai sair com a sensação assim: rapaz, o pastor me chamou para conversar e ele falou tanto, eu não falei nada. Às vezes a gente é assim com Deus, irmão. A gente fala. Aí quando Deus quer falar, acabou o monólogo, que isso não é diálogo, é monólogo. E Deus está dizendo assim: se aquiete, quietude, solitude, fique em silêncio algum momento, fique em meditação algum momento. Na hora da oração, esteja atento a ouvir a voz de Deus. E aquela direção específica, plena, aquele sentimento de paz, ele vai vir sobre o seu coração. E quando aquele sentimento de paz, aquela alegria vier sobre o seu coração, você não vai ter dúvida, foi Ele, foi Deus quem falou. E aí você vai entender que o seu coração está quieto diante da presença do Senhor. Disciplinas espirituais, disciplina interior, silêncio, solitude. Segundo lugar, oração honesta. Meus irmãos, oração honesta. O que é uma oração honesta? É porque tem gente que acha que a oração ela só é formada de petições. Não, irmão. A oração honesta, ela tem as petições, mas se você olhar o livro dos Salmos, você vai encontrar os salmistas orando e lamentando. Você vai encontrar os salmistas orando e confessando os seus pecados. Você vai encontrar os salmistas orando e expressando a sua gratidão. Você vai encontrar os salmistas orando e engrandecendo a Deus pela obra da sua criação. Então uma oração não é formada só de petições. Às vezes a gente não é honesto, irmão. E eu estou me incluindo nesse sermão. Vocês não pensem que o pastor está aqui apontando. Não. Deus está falando comigo também. Precisamos ser honestos na oração. Vamos pedir? Vamos. Mas vamos agradecer também. Vamos confessar os nossos pecados. E dê nome ao seu pecado. Para de ficar rodeando. Senhor, se eu pequei em alguma coisa, você sabe, o Espírito Santo está dentro de você. Ele sabe, aleluia, você sabe, eu sei, nós sabemos naquilo que nós erramos. A Bíblia diz, irmãos, que nós erramos por atitudes, que nós erramos por omissão. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. A Bíblia sabe, meus irmãos, e o Espírito Santo sabe e nos mostra que nós erramos por pensamentos. Às vezes, irmãos, a gente não é honesto. E Deus está falando conosco. Oração honesta. Cuidar do coração é ser honesto. Cuidar do coração é estar com honestidade diante de Deus. E entender que Ele é
aquele que ouve aquilo que está internamente em nosso coração. Olha o que diz o Salmo 62 e verso 8. Salmo 62 e verso 8. Eu não vou pedir para vocês lerem esse não, mas eu vou só ler uma partezinha que diz aqui: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. Você sabe o que é derramar perante ele o coração? Quando você pega, por exemplo, um copo desse, e eu digo assim para os irmãos: eu vou derramar toda a água que está neste copo. Como é que o copo vai ficar, irmão? Como é que o copo vai ficar? Quando a Bíblia diz: derramai o vosso coração, com orações honestas, confessando, sendo grato, reconhecendo a grandeza, Deus está dizendo que a gente se esvazie diante dele. Ô irmão, não tem como criar um personagem diante de Deus. A gente pode enganar uns aos outros, mas jamais poderemos enganar a Deus. A gente precisa voltar a derramar o nosso coração diante dele, o nosso coração diante da presença de Deus, com orações honestas, e repito, dando nome aos nossos pecados. Senhor, me perdoa, eu fiz comentários depreciosos sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, me perdoa por aquela palavra torpe, dê nome ao seu pecado que saiu da minha boca. Irmão, você não vai estar sendo envergonhado diante do diabo, não. Você vai estar recebendo mais autoridade de Deus, e Satanás, ele vai ver o perdão de Deus sobre a sua vida, e você vai subir com autoridade para fazer a obra de Deus. Sabe qual é o segredo de Davi? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Nós já sabemos. Não é porque Davi ele não tinha pecados, não é porque Davi ele jamais falhou, não, pelo contrário, irmão. Você acha que um homem que planeja o assassinato do marido da sua amante, colocando ele na frente do campo de batalha, levando a sua sentença de morte para entregar ao líder daquele campo de batalha, escondendo o pecado durante 1 ano, trazendo a sua amante para dentro do seu palácio, e olhando para um lado e para o outro, agora está tudo bem, ninguém sabe de nada. Mas ele não enganou a Deus. Deus levantou um homem que teve a coragem de colocar o dedo na cara dele, mas foi um profeta, que foi um verdadeiro médico clínico, e chegou: olha, Davi, tu é esse assassino, esse homem, mas Deus quer te restaurar. Aí Davi, o pecador, Davi, o adúltero, Davi, o homicida, Davi, o que esconde pecado, Davi, aquele que achava que estava tudo bem, Davi, o que colocava os pecados para debaixo do tapete, ele não resistiu ao confronto de Deus e da sua palavra. E quando ele foi orando no Salmo 51, ele disse: Senhor, iniquidade eu fui formado, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele vai dizer: purifica-me com isso, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. E no verso 10 ele vai gritar para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto e inabalável. E se fosse pouco, ele ainda grita e diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Feche os seus olhos nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. O Espírito Santo está falando de uma forma muito clara nesta noite. O desafio de cuidar do seu coração, ele está diante do desafio dessas práticas e da oração honesta. E Deus está dizendo: comece a dar nome ao seu pecado. Em vez de olhar o pecado dos outros, comece a dar nome ao seu pecado. Deus está falando comigo: pastor Demétrio, dê nome ao seu pecado. Deus está falando aos obreiros, senhoras, jovens, adolescentes, a todos nós, que possamos dar nome ao nosso pecado e dizer: Deus, purifica-nos com isso, não afasta o teu espírito de nós, cria em nós um coração puro e torna a dar-nos a alegria da tua salvação. Quem pode dizer glórias ao Senhor nesta noite? Eu ainda estou nas práticas espirituais do 5º ponto. Leitura orante ou leitura da palavra em oração. Leitura orante da palavra ou leitura da palavra em oração. Não é apenas preparar sermões. Nós não somos máquina de imprimir sermões, mas é olhar para a palavra como alimento da alma. A palavra é o alimento da alma. Ah, pastor, eu estou lendo um livro. Glória a Deus, complemento. Mas você precisa aprender a ser um homem de um livro só. E quando eu falo homem, eu estou falando de mulher também. Seja um homem, seja uma mulher de um livro só, a palavra de Deus. Conta-se, meus irmãos, e às vezes as pessoas pegam esses pedaços de escritos e jogam na internet, que viram verdadeiros jargões, mas é um escrito antigo. E conta-se que o Senhor chegou para Spurgeon, né? É uma alegoria, e disse o seguinte: Spurgeon, pregue a minha palavra durante toda a eternidade. E Spurgeon olhou para o Senhor e disse: Senhor, dai-me uma Bíblia. É a única coisa que eu preciso para pregar a tua palavra durante toda a eternidade. As pessoas, irmãos, não querem ouvir desse púlpito psicologia. E quando eu falo isso, vocês sabem que eu não recrimino as ciências humanas. Não, jamais. Quando eu falo psicologia, estou querendo dizer só psicologia, só medicina. Não, essas ciências são importantes. Mas aqui as pessoas, elas vêm, meus irmãos, para ouvir a palavra. É claro que às vezes, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu faço citações da área psicológica. Eu faço citações da área da medicina, eu faço citações da área jurídica, mas o principal instrumento de transformação para as nossas vidas é a palavra de Deus. Então, nesta noite, que o Senhor nos tire daqui, deste lugar hoje, até os nossos lares, com um desejo intenso de ler a palavra em oração, ou a leitura orante da palavra de Deus. George Whitefield, ele amava tanto as escrituras que ele a lia de joelhos, aleluia. Muitos homens e muitas mulheres ao longo da história, eles leram a palavra de Deus muitas vezes. Uma vez eu ouvi o pastor Gesiel Gomes, um grande ensinador, que ainda, mesmo de idade, mas foi um homem que marcou uma geração inteira pentecostal assembleiana, ainda vivo. Ele disse que o desejo dele estudar as escrituras veio do seu pai, que até o final da sua vida, ele leu a Bíblia mais de 280 vezes. Meus irmãos, isso é um desejo intenso de estar próximo da palavra de Deus. E para ler a Bíblia, pastor, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? 3 capítulos de segunda a sábado, 5 aos domingos, você lê a Bíblia em um ano. Se você dobrar isso, não, eu vou ler 6 de segunda a sábado e 10 aos domingos, você lê a Bíblia em 6 meses. E aí você começa a fazer continha. E quando você vai fazendo continha, você vai perceber, irmãos, que o que nós precisamos é da palavra de Deus. Olha aí para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ele: nós precisamos é da palavra. Quem pode dar glória a Deus, meus irmãos, essa noite? Meus irmãos,
e eu concluo essa parte para ir para o último ponto da mensagem. A prática das disciplinas espirituais, para que a gente cuide do nosso coração. Uma disciplina interior, meus irmãos, e aqui eu quero escrever uma frase nesse ponto, que é do Peter Scazzero, que ele fala sobre o descanso sabático. Que é isso, pastor? Reconhecer os limites humanos e viver no ritmo da graça. Você não é super-homem, você não é super-crente. Você pode orar 10 horas por dia, você pode jejuar o dia todo, você pode fazer jejum de 40 dias. Você vai continuar sendo o mesmo homem pecador, cheio de limitações. É claro que esses instrumentos espirituais, eles nos fortalecem. Mas você precisa reconhecer os seus limites da graça. E como é que eu reconheço esses limites humanos? Através da graça de Deus, estando numa comunidade prestando conta. Tem gente, irmãos, que só aparece na igreja de mês em mês. Tem gente que só vem na igreja de 2 em 2 meses. Outro dia o irmão Eliel chegou para mim, o diácono Eliel, e disse assim: pastor, depois do nosso congresso a gente já vai lançar toda a estrutura e o projeto já para o retiro do ano que vem. Aí eu não sei se cheguei a dizer, mas se ficou no meu pensamento, depois ele me confirma. Meu Deus, vai começar a aparecer jovem que nunca mais aparecia na igreja. Vai começar a aparecer gente que nunca mais aparecia na igreja. Porque, irmãos, tem gente que vê a comunidade, a igreja, somente nesses quesitos, períodos festivos. Eu vou começar a andar na igreja porque daqui a pouco vai ter o jantar do final do ano. Eu vou começar a andar na igreja porque daqui a pouco vem o retiro, eu não posso ficar fora do retiro. Eu vou começar a andar na igreja porque daqui a pouco vem a festa das mulheres, vem o congresso de jovem. E igreja, irmãos, que vive de festa, não é igreja. A igreja, ela vive do arroz com feijão que nós comemos todos os dias, semana após semana. Você não vive do McDonald's que você come, ou da pizza que você come todo final de semana. Se você experimentar viver disso todo dia, você vai ter sérios problemas de saúde. Você vive do arroz com feijão, do pãozinho francês, do ovo mexido. Pastor, não tem nem a mistura, mas aí você vai lá, frita 2 bifezão do oião, né? O ovo. Oh, coisa boa, irmão. Eu gosto demais. E é bom, viu? Quem acha bom, diga glória a Deus. Glória a Deus, ainda bem que vocês estão me acompanhando. Mas, meus irmãos, a gente não vive de fast food. Festa passa, mas a comunidade está sempre aqui. Ano após ano, há 35 anos, essa igreja está com as portas abertas. Ontem, meus irmãos, a gente teve o nosso GV de casais lá na casa do Presídio Soares, da irmã Willa. E o Soares, a irmã Willa, dizendo que o ministério da família foi implantado há muitos anos nessa igreja. Hoje é um dos grandes ministérios que essa igreja tem. Mas começou lá. Uma das primeiras reuniões foi lá, na casa do irmão Soares, da irmã Willa, com o pastor Frank, que dorme no Senhor, com a ajuda de alguns pastores que eram liderança na época da nossa igreja. Irmãos, a igreja não para. Há 35 anos essa igreja está aqui. E eu dou glória a Deus que tem um povo, irmão, que tanto faz ter festa, não ter festa. Que tanto faz ter pregador de fora como não ter. Que quando a gente diz, irmão, vai ter oração, quem vai pregar? É os irmãos da igreja. Quem vai estar na doutrina? É o pastor mesmo que vai dar a doutrina. Quem vai estar no domingo? É os irmãos mesmo da igreja. Mas a igreja está aqui, glorificando a Deus. Quem vai cantar? É o ministério de louvor mesmo da igreja. Irmão,
A igreja que se sensacionaliza apenas com os grandes nomes da mídia, ela se apaga quando esses nomes somem. Uma igreja que está afincada apenas na figura de um líder, quando esse líder morre, essa igreja se apaga. Mas eu dou glória a Deus que nesta congregação, que na igreja de Templo Central, tanto faz, meus irmãos, quem está à frente, a igreja de Jesus, e a gente ama e adora Jesus Cristo. Quantos levantam suas mãos esta noite? Você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus esta noite. É claro, irmãos, que os homens de Deus que vão passando, a igreja tem o seu carinho, a igreja vai amando e tem que amar e tem que honrar mesmo. Mas a igreja, ela é do Cristo. A igreja, ela tem um supremo pastor, e esse supremo pastor chama-se Jesus Cristo, e ele está aqui nesta noite. Eu termino a palavra, meus irmãos, falando um pouco sobre os desafios atuais de cuidar do nosso coração. Talvez você seja alguém que chegou nessa noite dizendo: pastor, o meu coração, eu sinto ele ameaçado porque ele enfrenta pressões específicas que eu ainda não expus, eu não coloquei para fora. A gente vive esse tempo, meus irmãos, de tecnologia, de comparação. As redes sociais alimentam essas comparações, trazendo dentro de nós esse sentimento de insuficiência. Sobrecarga emocional, crises conjugais, depressão, desejos suicidas, ansiedade. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente sente que não tem um suporte adequado para essas situações. Expectativas irreais. A ideia que as pessoas têm de cada um de nós, que a gente tem que ser um super crente, que não vai errar. Aí vem frustração, vem culpa, solidão mesmo diante das pessoas, dificuldade para confiar nos outros, vulnerabilidades. E eu termino essa palavra lembrando o que disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você precisa estar enraizado na dependência de Deus. O que faz você estar aqui hoje é a dependência de Deus. Diante de todo esse cenário, o seu coração precisa ser guardado na dependência do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu concluo a palavra dizendo o seguinte: que o nosso coração, ele precisa ser guardado. E a gente precisa orar como Davi, quando disse: cria em mim. Pastor, como é que eu vou guardar uma coisa que nem já existe mais em mim? Mas Davi está nos dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu queria convidá-los a estar de pé nesta noite. Pastor, eu sou um sobrevivente. Glória a Deus, é sinal de que você vai florescer. É sinal de que Deus vai te usar. É sinal de que Deus, Ele quer tomar a sua vida e depositar algo em você, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas confissões, e apesar de tudo isso, mesmo com as suas esperanças. Meus irmãos, quem ouve Deus essa noite através da palavra? Eu queria encerrar nessa noite, aí mesmo onde você está, não vou convidá-lo, a gente vai cantar um refrão muito rápido, tá bom? Muito rápido. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.
Se você chegou aqui cansado e cansada, Deus está dizendo que você precisa cuidar do seu coração. Feche os seus olhos. Pai, eu acabei de pregar a Tua palavra nesta noite. E eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de chegar até aqui. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós estamos necessitando de reconhecer ainda mais essa dependência que temos de Ti. Somos frágeis, nos cansamos, erramos, falamos muitas das vezes besteiras, mas somos Teus filhos. Aqui estão Tuas filhas. Eu quero Te pedir nessa noite que quando nós estivermos adorando, o Senhor faça aqui neste lugar algo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. E se você crê que Ele está aqui, tenha liberdade para adorar e para glorificar a presença dEle nesta noite. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual